Olá, nação, tá aí a repercussão da vitória do Mengão por 3-2 contra o Santos. O Flamengo chegou a estar vencendo por 3-0 e a partida estava sob controle. Até que o Santos fez 2 gols em seguida e chegou a assustar. Para nossa sorte, conseguimos a vitória e os 3 pontos. Bora continuar com o vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe seu like para dar aquela moral. Uma rodada em que quem joga em casa não está ganhando. Verdade. Quase que o Flamengo também não ganha. No fim de um jogo em que foi melhor, o Santos foi brioso e um surpreendente 3-2 para quem viu o jogo inteiro. É verdade, surpreendente 3-2, porque parecia que seria um 3-0. E esses 2 gols foi depois que o Neymar saiu. O Neymar jogou mais do que os 45 minutos que estavam planejados para ele. Vai até o final, sai meio bravo. Vamos falar muito sobre o Neymar também. Fala, Breiler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, prof, boa noite pro fã de esportes. Neymar sai sem motivos para reclamar, falaremos mais sobre isso. E o Flamengo, apesar de lamentar os 2 gols sofridos no final, foi um jogo, principalmente no segundo tempo, de muito controle e de muita prevalência do Flamengo. Então, não dá para também um torcedor rubro-negro se apegar a uma lamentação, né? Falhas novamente defensivas e apagar o jogo que o Flamengo fez. Sim. O Flamengo fez um jogo até para golear o Santos, por ter vencido por um placar mais tranquilo, porque foi bastante superior. Pois é. Deixa eu dar boa noite pro Zinho também, que está conosco neste Sport Center. E vamos falar muito de Flamengo e Santos. Fala, Zinho, tudo bem? Abençoadozinho conosco neste domingo. E aí? Tudo bem, Marcela? Que satisfação estar com você e com essa dupla aí maravilhosa. Um ataque desse aí, Breiler, Pires e Celso Zelt, eu fico tranquilo só para deixar eles na cara do gol. Fica fácil jogar. É sozinho assim, viu, Teto? Também, com fã de esporte. Olha, a gente vai falar muito do jogo, Marcela, mas tinha um lema, né, quando eu era atleta, a gente falava no vestiário, né, pós ou antes do jogo, até antes do jogo falava-se muito, gente, fica atento, não acha que já está decidido, fica ligado, só termina quando o juiz apitar. Vocês já devem ter ouvido muito essa frase também, mas isso era dito muito dentro do vestiário. E, assim, o Flamengo com 3-0, me pareceu assim, já está ganho, né? Acabou, já conquistamos o resultado. Felipe Luiz fez várias mudanças, descaracterizou a parte ofensiva e o meio, né? Saiu os 2 volantes, estava dando sustentação, a gente vai falar sobre isso. E o Santos, com as mexidas, aí sim cresce no jogo. E aí consegue fazer 2 gols e fica aquela coisa do sufoco no final do jogo, né? E termina 3-2, mas com um Santos que lutou até o final. É verdade, é um Santos que luta até o final, que começa a apresentar um melhor futebol, apesar de ser um Santos que não consegue vencer as suas partidas. Um Santos que também enfrentou Palmeiras e Flamengo, depois tem Palmeiras de novo. Ou seja, é uma tabela muito difícil, mas para um Santos que começa a apresentar uma melhora. Professor, qual foi a diferença do Santos que consegue fazer esses 2 gols no finalzinho da partida para o Santos do primeiro tempo? Que parecia que, deixa eu ver aqui se eu consigo administrar essa partida no 0-0. Que seria um ótimo resultado para o Santos. Depois que o Flamengo consegue marcar, aí não tem jeito, o Santos precisa sair. Mas melhora muito quando consegue fazer esses 2 gols no finalzinho. É mais pelo Flamengo ou é pelas mexidas do Vojvoda? Eu acho que foi muito pela necessidade, né, Marcelo? O Santos não tinha outro caminho a seguir. O Santos começa até com um meio-campo cheio de volantes. Volantes até alguns que sabem sair jogando, mas volantes. Então eu também faria isso. Para enfrentar o Flamengo no Maracanã, eu não iria com o peito aberto e o coração cheio de amor para dar. E, não coincidentemente, o Zinho falou sobre as mexidas. Se a gente vê os 2 gols do Santos, todos os jogadores que participam dos 2 gols do Santos são os jogadores que entram depois. Não só os autores dos gols, o Bom Tempo e o Lautaro, mas o Robinho Júnior. Todos os jogadores que participam desses lances são aqueles jogadores mais frescos no momento do jogo, que, como bem lembrou o Zinho, o velho guerreiro Chacrinha, viu, Zinho, dizia que o programa só acaba quando termina. E o jogo também só acaba quando termina. O Flamengo deu muito milho para um bode muito necessitado, que é o atual Santos. O Santos está na zona do rebaixamento, embora com um jogo a menos, mas esse jogo é com o Palmeiras de novo. Então, foi uma ordem natural no fim desse jogo, eu acho que mais pela necessidade santista. Tá
aí, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida, os gols de Flamengo. O que é o passe do Arrascaeta no segundo gol do Flamengo? É uma coisa, pro gol do Carrascal, uma coisa absurda. E vamos falar muito do Arrascaeta agora também com o seu contrato renovado. Ozinho, você falou que um Flamengo que relaxa nesse segundo tempo e acaba sofrendo esses 2 gols. É mais pelo relaxamento do Flamengo ou o Santos consegue apresentar, sim, melhora no futebol com as mudanças do Vojvoda? Não, o Santos melhora, Marcela, mas muito pela necessidade e o desespero. Já está perdendo 3-0, né? Então se larga mais, sai mais para o jogo, abandona um pouco só a parte defensiva. O primeiro tempo ficou muito assim, né? O 4-5-1, porque ficava o Neymar lá na frente, voltava o Guilherme pelo lado esquerdo, o Barreal pelo lado direito, juntava com os 3 volantes e a linha de 4 defensores, 4-5-1. O esquema de jogo foi para deixar o Neymar livre na frente, para jogar só quando tivesse a bola, até pela condição física dele, não tem mais condições de vir, recompor, ajudar na marcação. Então montou-se um esquema para aproveitar a qualidade técnica dele, então o Santos ficou muito atrás e brigou, lutou, dificultou para o Flamengo até quando deu. O Flamengo estava com dificuldade para entrar na linha de ataque ali, para furar a boa marcação do Santos. Foi numa bola parada de um jogador que é pouco exaltado até pela torcida, pela imprensa. Para mim é o melhor zagueiro. Ele não é o melhor tecnicamente do Flamengo. O Léo Ortiz, para mim, é até tecnicamente melhor. O Danilo também tem uma carreira muito maior, mas de rendimento no Flamengo, durante toda a temporada, de regularidade, o Léo Ortiz o Léo Pereira é o melhor. Não é só porque ele fez o gol, não. É porque ele joga a maioria dos jogos e ele mantém uma regularidade e não é muito falado. Quem é convocado para a seleção é o Léo Ortiz e o Danilo. Mas por merecimento, ele para mim está jogando melhor, mantendo uma regularidade maior do que os outros 2. E ele foi responsável de fazer o gol e dar certa tranquilidade para o Flamengo no primeiro tempo, que foi complicado para furar a marcação. O segundo tempo, o Santos tem que sair um pouquinho mais, e aí você falou. Passa a bola pelo pé do cara que vive uma grande fase, que é o Arrascaeta, com um contrato renovado, que foi homenageado no início do jogo, que a esposa foi lá no campo, que está grávida do seu primeiro filho. Então ele totalmente identificado com o Flamengo, está jogando muito, é artilheiro, né, briga pela artilharia do campeonato e dá um passe, que é a característica dele, o armador, o organizador, o cara que dá assistência. O Arrascaeta, brilhante o passe dele para o Carrascal, mas quando o Flamengo faz esse 3-0 com o Bruno Henrique, começa muitas mudanças, até para poupar, para controlar a minutagem, descaracteriza. Eu não acho que foi relaxamento, a gente está vendo aí os números do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo, com muitas mudanças, descaracterizou um pouco o time e aí o Santos cresceu com as mudanças, melhorou o Santos. O Neymar saiu de bico, mas assim, o Santos até deu uma melhorada e conseguiu criar mais. Pois é, sem o Neymar, o Santos foi melhor. Bom, temos aí os números do Arrascaeta, né? 17 gols, 3 assistências, 59 chances criadas e 2 vitórias garantidas com um gol, assistência do jogador. Olha o ranking dele no Campeonato Brasileiro. Primeiro, ele é o 5º com chances criadas, mas nos outros itens ele é o primeiro e deu uma super assistência no jogo de hoje. Vamos falar mais sobre o Arrascaeta daqui a pouquinho, que renovou seu contrato até 2028, podendo ser até 2029, tá? Vamos pro Maracanã, vamos conversar com o Rafael Marques, já converso com você também, Brei, para você falar mais sobre essa partida, mas o Rafa está em loco, está no local do jogo, vai contar pra gente como a torcida reagiu, principalmente depois desses 2 gols do Santos ali no finalzinho, Rafa. E o Rafa daqui a pouco traz pra gente também as entrevistas. Tudo bem, Xará? Boa noite para você, boa noite ao Breler, ao Tetrazinho, ao professor Celso, ao Fã de Esporte conectado com a gente. Pois é, né? Aquela história, precisava disso? É o que o torcedor do Flamengo se pergunta nesse momento aqui no Maracanã. 3-0 bem encaminhado, vitória tranquila, com sabor de goleada, porque se 4-1 é goleada, 3-0 também é. Tava tudo caminhando bem, eis que o Santos, em 2 estocadas, faz 2 gols e aí a arbitragem aponta 8 minutos de acréscimo. O Santos teve 6 minutos e meio para jogar e tentar empatar um jogo dado como perdido. E o futebol é tão curioso, né? Até porque tivemos hoje um duelo à parte entre os 2 camisas 10, um
candidato franco favorito a craque do campeonato, que é o Arrascaeta, e outro jogador estelar, galáctico, que é o Neymar. Enquanto os dois estiveram em campo, foi 3-0 para o Flamengo. Quando os dois não estavam em campo, foi 2-0 para o Santos. Placar final, 3-2 aqui no Maracanã para o público de 69.612 torcedores. Já falaram sobre o Neymar, que saiu com cara de pouquíssimos amigos. Ele jogou até um tempo superior ao que se imaginava que ele pudesse jogar. E no primeiro tempo foi dele a responsabilidade para os bons ataques que o Santos desenvolveu, numa cabeçada e também numa cobrança de falta pelo lado esquerdo. O Arrascaeta deu assistência para o gol do Carrascal, a Marcelo já fez referência a esse lance, e tomou o terceiro cartão amarelo. Não enfrenta o Sport, jogo remarcado aí para ser disputado no próximo fim de semana. É desfalque certo no time do Flamengo, mas estaremos na data FIFA. O Flamengo tem justamente a questão do elenco para poder suprir essas ausências. Enfim, o Flamengo chega a 68 pontos, novamente igual ao Palmeiras. O Santos se mantém dentro do Z4 com 33 pontos. Estou à disposição, daqui a pouco volto com as entrevistas, a zona mista, todo o pós-jogo de uma vitória que parecia encaminhada, acabou acontecendo, mas foi no sufoco, viu, Marcela? Tá certo. Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Em breve eu volto com mais informações do Mengão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!